números dentro da radiestesia. É uma espéciezinha de numerologia. Mas o mais interessante disso é que eu vou apresentar aqui números que não são necessários fazer conta para chegar na sua vibração. São aqueles números residenciais que são malditos. Traz a infelicidade para o morador daquela casa, desgraça, morte. Diferentemente de números que traz felicidade, prosperidade. Vou falar tanto para você que acredita na vibração de números, como para aqueles que acham que isso é balela, bobagem, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver é que a gente cria-se uma lacuna, né, entre o oculto e o místico, a verdade e a irrealidade. Será que o número de uma casa, a vibração dela, da residência dela, influi negativamente ou positivamente? Vamos lembrar aqui de casas como que aconteceu uma fatalidade enorme, onde uma pessoa da família matou os familiares todos, a casa lá em Amityville. Aconteceu por ter acontecido? Tinha de acontecer? Outros fatores fizeram com aquele assassinato todo brutal acontecesse? Será? Quem acredita na vibração dos números vai dizer que chamar atenção para isso, né? Aqueles que não acreditam, ainda acham que foi coincidência, outros fatores, né? Até porque tinha de conhecer, não vão dar a importância. Aí a gente pega um bairro, até um condomínio, que várias casas não tem problema nenhum, mas uma só tem todos os problemas. Do tipo que chove, a água dá tipo de uma erosão, começa a dar infiltração e começa a afundar. Que daí, afundando, vai dar problema de rachadura e ela pode, se não tomar uma providência, é claro, matar, né, desabar e matar os moradores dali, se tiver em casa. Todas menos um. Uma outra questão também, tem gente, né, que vai procurar uma casa, um apartamento para morar, mas não se atentam pelo aquele número da residência. Achou o apartamento, a casa bonita, coisa e tal, o número é o que menos chama a atenção, e aí pode estar morando perigo. Evidentemente, umas que acreditam nisso, antes de comprar, faz uma consulta prévia da vibração daquele número, daquela rua, né? Como tem o Feng Shui, que diz se aquela casa, num determinado terreno, aclive, declive, de esquina, numa encruzilhada, numa rua perpendicular, vai ser um bom negócio ou um mau negócio? Por que não a vibração de um número pode influenciar na prosperidade de um lar ou numa maldição familiar? Então, sem fazer conta, essa matemática numerológica, vamos focar direto ao número malditos vibracionais, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo número 11. Número 11 de uma residência, e pegar um apanhado assim geral no que aconteceu, tá? É um número pouco conhecido em relação a um ser supersticioso, mas é ele,
os acontecimentos são bem curiosos e intrigantes. Alguns dos maiores desastres que ocorreram na Terra aconteceram em um dia 11. Seria isso apenas mais uma coincidência ou superstição? O primeiro caso aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quando o mundo ficou chocado pelo atentado terrorista nas duas torres gêmeas. O segundo caso ocorreu no dia 11 de janeiro de 2010, com um forte terremoto de magnitude 7.0 que atingiu o pobre país do Haiti. Apesar de muitos jornais colocaram que o terremoto foi no dia 12, mesmo começou em uma fraca escala do dia 11. E o terceiro e mais recente caso ocorreu no dia 11 de março de 2011, quando um terremoto e um tsunami atingiram o Japão. A maldição do número 13 residencial. Veja que a vibração do número 11 é forte, exteriorizada, né? Tudo que aconteceu no plano, né, pode acontecer também dentro de uma casa ligada a essa numeração. É o que eu falei antes, é ligado a acontecimento negativo da natureza, né? Teve casos aí que um avião, quando cai, de pequeno ou grande porte, cai numa residência. Não é verdade? Seria o caso aqui, mal comparando aquele atentado terrorista dos aviões na torre. Terremoto, né? Pode acontecer numa casa ter um problema geológico, rachadura, ceder o terreno. Está sentindo a comparação? Né? A outra, enchente, mal comparando com um tsunami, uma chuva forte, né, pode dar problema para aquela casa do número 11, como já fiquei sabendo que já aconteceu num bairro que várias casas não sofreram dano nenhum, mas a que tinha com o número 11 aconteceu de tudo. É um caso a pensar. Vamos para a vibração maldita do número 13. Então o número 13 é marcado por traição. Quem mora numa casa com o número 13 pode se precaver de algum tipo de traição. Ou traição amorosa, ou traição familiar, ou traição no seu local de trabalho. Embora o seu local de trabalho seja um outro número, mas que de alguma forma pode trazer para dentro daquela residência, por algum motivo, né? Vibração da maldição do número 17. O número 17 vamos dizer assim, ele costuma ser agourento na Itália, nos algarismos romanos. Ele é escrito como XV, dois tracinhos, no caso 17, né? Em algarismo romano. Quando as letras são embaralhadas, formam a palavra vici, que em latim quer dizer minha vida. Aí no caso, com uma pessoa que mora no número 17, minha vida pode ser positiva como negativa. Aí vai depender de outros fatores, né? Pode ser a casa da vida dela, dos sonhos dela, né? Pode ser que ela possa vir a morrer dentro daquela casa, como se fosse a casa dela, é a vida dela. Tem gente que não sai de casa quando tem um acidente natural, de causas naturais, desce barranco, ou está na iminência de desabar porque está num barranco, alguma coisa assim, ela prefere morrer dentro de casa do que sair e perder aquela casa. Aí fica uma situação dúbia, né? Muito bem. Outra tradução dentro do número 17 é que minha vida acabou. Pode ser nessa questão de enjuramento e a pessoa morrer dentro dessa casa.
ou ser termosa, como eu falei, e a casa desabar por estar numa área de risco. E ela morrer dentro daquela casa. Muito bem. Número 23, o número maldito 23. Aí vamos fazer uma pequena conta aqui, porque ela merece, que vai ser uma coisa muito interessante. 23 é um número místico. Você pega 23, 2 terços, que vai dar igual a 0,666. Uma conta matemática. Aí estamos com um número com correlacionamento ao registro demoníaco. Não pelo número 666, que o número em si, 666, tem outra conotação em termos bíblicos. Seria uma outra situação. Mas eu tenho certeza, se uma pessoa que fosse procurar uma casa para morar e o número da casa fosse 66, 99,9% da pessoa, né, ia dar um jeito de, se a casa fosse linda e maravilhosa, de trocar esse número. Por alguma razão, alguma coisa, ou não pegaria. Vai depender da cabeça de cada um, né? Mas aí, no caso, a maldição pode vir do século I, ou a maldição familiar, né? Então, a maldição familiar, que temos um caso aí, vamos dizer assim, recente, não tão recente, mas muito lembrado, que é o caso da filha que matou os pais por herança e desgraçou a vida do irmão, que ele não suportou essa perda, esse ocorrido, sabendo que foi a própria irmã, e se drogou, e todo o dinheiro que ele teve direito na herança, ele transformou em dívida. Muito bem. Então, se a gente for entrar no aspecto do número 23, aí sim entra uma questão numérica. Foi o caso assim do Titanic, né? Porque, fazendo a conta matemática, ele afundou na manhã do dia 15 de abril de 1912. 1 mais 5, mais 4, mais 1, mais 9, mais 1, mais 2, dá igual a 23. Aí é uma questão numérica, né? Outra coisa curiosa é que Jesus foi açoitado 23 vezes no seu julgamento. Outra coisa interessante, Júlio César foi apunhalado 23 vezes para ser assassinado, né? Mais interessante ainda, um dia sideral possui 23 horas. Aí entra uma questão mística. O eixo da Terra está inclinado em um ângulo de 23 graus, né? No caso do 11 de setembro, lá do ataque terrorista nas duas torres, nós temos 11 de setembro de 2001, 11 mais 9 mais 2 mais 0 mais 0 mais 1 igual a 23. É aquela mesma, né, relação de a somatório formando um processo exterior da vida normalmente, casualmente, com um número residencial 23. Isso é para fazer a gente fazer uma reflexão, né? Porque uma casa, você pode ser feliz numa casa com apenas um abrigo, a casa pode ser aconchegante, um lar simples, né? Acha que ali o número não tem sentido, mas quando chega às desgraças, como fica? Não fica o caso a pensar? Quem não pensou, passar a pensar? Se tem ligação ou não, ficar ligado? Não é ficar paranoico, não. Pô, aquele número, não vou comprar aquela casa por causa daquele número, não vou alugar aquela casa por causa daquele número. Não, porque veja bem, se tem formas negativas, numéricas, até malditas, é onde a rastresia ou outros instrumentos, né, ferramentas podem trabalhar para modificar isso. Então, a casa dele de morrer, a casa dos sonhos, mas o número de vibração dele é maldito,
pode-se pegar, né, um profissional nessa linha, pesquisar tanto o terreno como a numeração e acusando, dependendo do que acusar, né? Se for muito forte, como possivelmente vai ter uma desgraça nessa casa. Aí fica por conta de cada um. Tem como mudar essa vibração para ser próspero? Vai depender do local. Ou se é do local propriamente dito, ou se é da numeração. Às vezes a numeração pode ser mudada, mas do terreno, não. Às vezes o terreno pode ser modificado, da numeração, não. Então é bom pesquisar. Porque tem muita gente que acha que isso é bobeira, não esquece que uma casa de frente ao cemitério, você vai ter problema. Um terreno que não se sabe, que não se pesquisou o que era antes de ser um terreno, poderia ter sido um antigo cemitério desativado, ou um hospital, ou um hospício, ou um presídio. Você acha que construindo, ou uma casa que foi construída, né, nesse terreno, com essas vibrações negativas do passado, é zero, não tem influência, não é nada, é bobagem, é psicológico, e você vai encara? Hoje esqueceu, né? O jeito é você entrar e ver o que acontece, né? Só tem duas coisas para fazer, né? Se sentir mal ali dentro, tiver algumas coisas perigosas acontecer a ponto de risco de vida, se muda, né? Ou então, se não puder mudar por alguma razão, chama um profissional dessa área para ver o que pode se fazer. Uma hora você vai ceder a essa ideia ou essa interpretação. Por isso é muito bom, antes de comprar um terreno, seja por que for, uma casa, um apartamento, seria ideal fazer esse tipo de pesquisa. Porque vários fatores podem influir até na construção dessa casa. Um pedreiro pode morrer, trazer uma questão negativa, né? Um véu d'água pode trazer energia telúrica, né? Houve uma morte, a pessoa foi enterrada ali, aquele terreno serviu às vezes de despacho, porque tinha um centro espírita do lado, ou que a vizinha lá da esquina da rua era macumbeira e resolveu fazer despacho ali na árvore que tinha dentro daquele terreno, e aí fica com uma energia concentrada. Enfim, tem muita coisa para levar em consideração a esse nível, né? 27. Vamos para a vibração do número 27. 27 seria a vibração da transformação pela morte. O número 27 é uma transição, a passagem para um próximo estágio da vida. O número 27 também misticamente pode significar esta casa está na terceira fase da vida, pois a vida muda a ciclo de a cada 9 anos. Né? Não somente uma casa, mas o ciclo de uma vida pessoal tem um ciclo transmutador a cada 9 anos. Né? Ou seja, uma proximidade maior com Deus, segundo os estudos dessa teoria. Então, a morte aqui cabe-se a duas situações. Ou morte física, propriamente dita, ou a pessoa morreu o homem velho para nascer o homem novo. Ele vai fazer uma reforma íntima, ele vai transformar em uma pessoa melhor. Então, né, vai mudar de emprego, vai mudar de profissão, vai mudar o modo de pensar, enfim, vai ser uma transformação total na vida da pessoa. Pode ser um número positivo, como pode ser um número negativo. Né? Pelo estudo, está mais positivo do que negativo. Aí vai depender do número do karma dessa pessoa. Aí entra a questão da numerologia divina kármica de uma pessoa. Faz aí um estudo, uma combinação para ver, né, se cabe realmente uma morte propriamente dita, fisicamente, ou uma morte de transmutação positiva, espiritual,
né, amadurecida, a pessoa em evolução, em estado evolutivo, ainda nesta encarnação, né? O número, claro, 66, já é um número, vamos dizer assim, saturado, ele já é registro, dado como registro do demônio, né? E essa maldição pode vir do século I, né? Voltando aí à maldição familiar. E qual seria a maldição familiar? Seria, né, os católicos, que no século I eram perseguidos, né, pelos romanos até a morte. E o número 66, né, é o somatório do nome do imperador da época, que, fazendo a numerologia do nome dele, dava 666. Ele era a peste que perseguiu os católicos, né, até a sua morte. Então, isso tem muito a ver no século I, no que aconteceu no século I. Não adianta trazer esse número para agora, como o número da besta agora, né, como fim de mundo através desse número, e etc, etc, etc. E tem até uma historinha que os papas trocaram o chapéu deles, porque teve uma pessoa que observou e disse que o formato do chapéu dele formava o número 666. Quer dizer, nem o papado, os caras que são bambana, que inventaram esse troço todo, não foram contra essa ideia, ou não estudaram, não quiseram arriscar, ou até por causar medo, uma impressão maior, né, em seus seguidores, as suas ovelhas, mudaram para impressionar, né, como fosse uma veracidade desta coisa e não ligado ao passado. Ficou no passado, morreu no passado, mas como é um assunto que domina, que escraviza, né, que prende a mente pequena, e que é muito mais fácil você levar o terror, é muito mais fácil você destruir do que construir, e quanto mais terror se bota na pessoa, mais você tem o domínio sobre ela. Isso aí foi se arrastando esses anos, esse século todo, para tirar vantagem, certo? Então, vamos dizer assim, para quem não sabe, a descoberta, a codificação, né, dessa história do número da besta está ligado ao imperador do século I, que perseguia os romanos até a morte, e ele foi considerado na época a besta, por essa pura maldade. No somatório do nome dele se chegou, né, a número 666. Mais nada do que isso, como poderia ter sido outro número. Enfim, é muito mais interessante tocar nesse assunto desta forma, que né, dá muito mais atenção, né, chama muito vibração negativa, toca um terror, né, dá muito calor e forma ao que se está colocando, do que uma coisa simples e banal, como um outro número qualquer, né? E falando sobre o número 4.233, possivelmente, na casa que venha a ter esse número, um jovem pode vir a ser assassinado. Então, como eu disse, né, se tem as coisas negativas, tem as coisas positivas. Tanto a numerologia, a Feng Shui, a radiestesia pode transmutar isso aí, tanto do lado numérico em si, particularmente, ou como na vibração negativa de uma casa. Então, em termos de radiestesia, pode-se desempenhar
o seu papel sem excitação e sem ansiedade, rasgando o véu do futuro e tentar controlar e mudar a vida e o destino. Conhecer-se é errar. A radiestesia diz conhecer-te e propõe uma tarefa maior de ler o arquivo da memória espiritual, tanto de um indivíduo como de uma residência, porque tudo é vibração e cada vibração tem um registro, né? Um assassinato tem um registro, um nascimento tem um registro, um número de nascimento tem um registro. Por que ela nasceu? Às vezes a gente pega em radiestesia, assim, né? A gente pede o nome da pessoa, data do nascimento, endereço, número bonitinho. Mas quando vai pesquisar sobre esse aspecto e dá o número do nascimento errado, não bate, aquilo que ela informou o radiestesista não bate, pode ser diversas coisas. Uma delas, tem pessoas que nascem numa data, mas o pai ou a mãe registra numa outra data, e aquela pessoa não sabe. Às vezes ela dá aquela informação, mas esquece que tem esse detalhe. Tem gente que sabe que nasceu no dia 18, mas foi registrado no dia 20, mas esquece, só está na cabeça dela o dia do nascimento. Outra é o contrário, de tanto ela fazer cadastro no número de registro, que é diferente do número que ela nasceu, vai dar uma pesquisa como essa da radiestesia que aquele número está errado. Aí fica aquele troço, né? Poxa, será se ela não sabe? Será se o radiestesista está errado? De repente, esse detalhe a pessoa não sabe, né? Outro detalhe também, por que ela nasceu no dia 18 e não nasceu no dia 20? Realmente, por que ela nasceu no dia 18? Vamos dizer assim, prematura, e não nasceu no dia 20 do mesmo mês, né? Por quê? Tem um motivo para ela nascer no dia 18 e não no dia 20. Como também tem um motivo para ela nascer no dia 20 e não no dia 18, passar um pouquinho, né, da forma. Tem um motivo. Outro motivo também, ela ter sido sequestrada quando era criança e sequestrador lá para mudar, para vender a criança. Foi uma criança de encomenda, ou uma pessoa que perdeu uma filha e sequestrou aquela porque queria ter muito uma filha, e cismou que aquela filha é parecida com a filha que morreu, vai para outro país, né, e muda todo o registro dela, de nome, data de nascimento. Aí chega numa questão como essa, de seja lá numerológica ou de um radiestesista, diz lá, ó, sua data de nascimento não é essa. E aí? Tem que descobrir quais são as opções, o que aconteceu realmente. De repente ela não sabe que foi sequestrada. Aí, ó, já abre uma outra questão, né? Poxa, eu fui sequestrada e não sei. Olha só que problema se criou aí por causa de um detalhe, pequeno detalhe. Somente você que não acredita. Vai lá que você está nessa aí, né? Que já tem historinha aí na mídia a respeito disso, né? Que a pessoa foi saber que foi sequestrada e viveu com uma outra família muitos anos, quase adulta, né? E aí? Vamos dizer assim, será se ela tinha de passar por isso? Será se ela nunca procurou um numerólogo, um radiestesista, nunca teve a oportunidade de alguém chegar para ela e tocar nesse assunto, ela não, se chegou, não acreditou, enfim, né? Então, da mesma forma que existe o registro individual da pessoa, existe um registro residencial, né? Isso possibilita os acertos com a ajuda tanto da radiestesia, da numerologia, do Feng Shui, porque é lá que encontram-se todos os registros. Bom, hoje eu falei sobre os números malditos de vibrações. Se você gostou, né, você faz o seu comentário. Cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista, né? Isso é importante para a temperatura desse tema, né? Porque mais para frente, dependendo do interesse, eu posso falar sobre a numerologia na radiestesia em si, né? Que aí já entra o aspecto
de cálculos numéricos, né? E falar sobre a radiestesia divina karma, o seu karma. Que o karma pode ser a sua vida positiva com a sua vida negativa. Então comente aí qual o próximo tema que você gostaria de ver, ouvir falar, você comentar, radiestesia numérica ou uma radiestesia divina kármica. Interessante, né? E você curtindo essa postagem, esse vídeo, vai fazer também com que essa plataforma leve esse conteúdo para outras pessoas e trazer outros bons conteúdos para você, te informando que existe outros bons conteúdos para você nessa linha. Ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aguardo o seu comentário e até a próxima, tá? Um abraço a todos, até a próxima!